Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema, na verdade, uma situação que aconteceu já há alguns meses, há algum tempo, mas eu tô prometendo esse vídeo há um tempão, que é a questão do caso Booking.com. Em maio desse ano, eu e meu filho Ed fomos a Milão passar um feriado. E eu tinha feito uma reserva pelo Booking.com, assim como já fiz milhares de vezes. Sou cliente do Booking desde 2009, ou seja, há 15 anos eu sou cliente do Booking.com. Tem vídeo aqui no canal dessa viagem de Milão. Foi até um vídeo meio um pouco turbulento, não filmei assim normalmente como sempre filmo, né? Chegando nas acomodações, nos hotéis que a gente fica, mostrando e tudo, porque teve, pela primeira vez, problema com a acomodação que eu reservei no Booking.com. E durante a nossa estadia lá, eu falei no Instagram um pouco, né? Eu tava assustada, foi depois que a gente mudou de acomodação, depois que a gente já estava em outro hotel, de noite já, né? Saímos no meio da noite. E eu fiz alguns vídeos no Instagram e tudo. Se você ainda não me acompanha no Instagram, é @ela-é-americana_Liana. Quem me segue lá no Instagram viu um pouco, falei um pouco, né, por alto, assim, o que aconteceu. E prometi depois voltar aqui no canal do YouTube para falar, né, a conclusão desse caso Booking.com, porque, né, de acordo com o que aconteceu, não podia ficar como estava. Então, muita gente me cobrou esse vídeo, né, essa resolução. E primeiro eu demorei tanto, né, para vir falar aqui, porque demorou muito tempo mesmo para sair o resultado. E depois a gente, enfim, foi para o Brasil, ficamos o nosso sabático no Brasil, tinha muita coisa acontecendo e não deu. Mas hoje eu pensei, não, vou parar aqui rapidinho para falar sobre esse caso, porque eu acho que pode interessar muita gente e vale como alerta, tá certo? Vale como aviso, como histórico, né? Vale a pena falar, eu acho, assim, até como introdução. Já falei, eu sou cliente do Booking.com há muitos, muitos anos. Eu, assim, particularmente sou da área de informática. Então, assim, o que eu puder, né, assim, prezar pelos sistemas de informática, né, sistemas informatizados, como é o Booking, né, sistemas de oferta e reserva, hotéis, que sempre até então funcionou muito bem. Eu sempre gostei muito, achava, né, muito fácil, prático, né, tinha tudo realmente o que a gente precisava, nós, assim, como viajantes. Vale a pena falar também que eu não sou uma viajante de primeira viagem. Eu moro na Suíça há 15 anos e já visitei 64 países. Estamos próximos a visitar o nosso 65º país, né? País de número 65 vai acontecer, se Deus quiser, em breve. Então, assim, não sou uma viajante amadora. Sempre usei a plataforma Booking para reservar hotéis. Normalmente eu fico em hotéis nessas tantas viagens que eu faço. Nunca fico, assim, em Airbnb ou em casa de alguém. Vez ou outra a gente fica em casa de alguém, mas normalmente as viagens de turismo que a gente faz, eu reservo hotel, tá certo? De uns tempos para cá, principalmente depois que o meu filho Ed, né, passou a viajar comigo, eu sempre, né, prezo muito pelo tipo e qualidade de acomodação que a gente fica. Já ficamos em vários tipos de hotéis, ultimamente muitos hotéis 4, 5 estrelas, em várias viagens aqui pela Europa que a gente faz, e até pela Ásia, pela América do Sul também já fizemos, América do Norte já fizemos. Então, assim, tem uma experiência, bastante experiência, vários lugares, né, acomodações de vários hotéis em lugares pelo mundo afora, tá certo? E por N motivos, né, o vídeo aqui não é sobre isso, mas por N motivos eu prefiro, né, pra gente é mais prático, realmente ficar em hotel. Muitas vezes a viagem é curta, é rápida, é só, assim, no máximo uma semana, ou alguns dias, ou é um feriado prolongado, como foi esse de Milão. Então, sempre fiz reservas de hotéis, tá certo? No Booking.com, sempre, sempre. Nunca fiz reserva de apartamento, né? Porque recentemente tem também apartamentos sendo oferecidos como estadia no Booking.com. A gente sempre ficou só em hotel, tá certo? Em vários lugares do mundo. E já tive, né, várias boas experiências com hotéis e tive também experiências não tão boas, né? Mas assim, nada que tenha a ver com o Booking, né? O Booking é só uma plataforma de reserva. Se você não conhece o Booking.com, você pode conhecer, né? Você pode se cadastrar lá e aí você coloca a data, o lugar que você quer, a data que você quer, o tipo de
a acomodação que você está procurando, você pode filtrar pela mais cara, a partir da mais barata, ou melhor localização, melhor proximidade de tal ponto turístico, tudo isso você pode escolher lá, quantos quartos você quer, quantas pessoas você quer, que tipo de cama que você quer, 2 camas, uma cama de casal, 2 camas de solteiro, tudo isso é, né, colocado lá nos filtros do Booking.com e você pode escolher, encontrar e escolher a melhor acomodação para o seu caso, tá certo? Foi sempre assim que eu fiz. Também as acomodações que já estão sendo oferecidas no Booking há bastante tempo, você tem a chance de ver as resenhas, né, das outras pessoas, que outras pessoas já ficaram hospedados lá. No final, elas podem uma resenha, né, dizer como foi a sua hospedagem, a hospedagem dela lá. Foi boa, não foi boa? Qual foi o ponto positivo? Quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos negativos? Que nota você dá? Então, tudo isso tem lá depois, né, para você como usuário, você que está avaliando, né, uma propriedade para você ficar hospedado em tal lugar, você pode ver, deixa eu ver quais são as resenhas, né, de pessoas que já se hospedaram nesse hotel. Então, muitas vezes eu já deixei, né, de ficar em alguma hospedagem, em algum hotel, porque eu li muitas resenhas negativas, né? Apesar de ter algumas resenhas positivas, os pontos negativos para mim não valia a pena, como, sei lá, alguns pequenos detalhes, né? O café da manhã não era tão bom, não era tão próximo de um ponto turístico que eu queria muito visitar, tinha que pegar transporte público, eu tinha pouco tempo, eu queria ficar próximo do centro, e esse hotel era longe do centro, então para mim já descartava aí. Então, muitas vezes, lendo os comentários, né, de resenhas de pessoas que já tinham ficado hospedados nesses hotéis, eu muitas vezes fui descartando, né, e escolhi sempre o lugar que mais se aproximava dos meus requerimentos, né, do que eu estava buscando. E vendo as fotos também, né, tem várias fotos do próprio hotel e às vezes também foto das resenhas, né, as pessoas podem colocar também fotos e ver, né, como que é a acomodação na foto que a pessoa coloca, e não só a foto photoshopada lá que a próprio hotel coloca na sua oferta do Booking.com. Então, com tudo isso, né, dado assim um histórico para vocês entenderem como foi a minha experiência até então com o Booking. Mesmo assim, né, com todo esse histórico assim que eu achei que era importante falar para vocês conhecerem um pouco mais, tive algumas experiências negativas, não com o Booking, mas com o próprio hotel em si, né? Muitas vezes eu cheguei num lugar e não era, né, exatamente aquilo. Me lembro uma vez que a gente chegou num hotel, acho que foi em Dublin, na Irlanda, e o banheiro era totalmente diferente do banheiro que eu tinha reservado, né, na foto. No tipo de quarto que eu tinha colocado para reservar pra gente, era nós três, eu, minha mãe e o Ed. E quando chegou lá, tinha era uma foto, quando eu cheguei lá, era o banheiro totalmente diferente. E aí, quando eu fui reclamar, eles falaram, né, que alguns banheiros já tinham, da categoria daquele quarto, já tinham sido renovados e outros não. E eu, por acaso, tinha ficado num quarto que tinha o banheiro ainda não reformado. Então, não aceitei pedir para mudar, me mudaram. Porque assim, né, se você tá pagando por um hotel, por um quarto de hotel, que tem lá nas fotos, né, a descrição, né, às vezes não tem descrito, né, escrito assim detalhadamente que o banheiro foi reformado, mas se você vê na foto que o banheiro foi reformado, você vai querer ficar num hotel com um quarto, né, uma suíte com um banheiro reformado. Então chegamos lá, era o banheiro assim super frio, velho, horrível, então não queria ficar, porque assim, chegar lá, o banheiro não é reformado, eles não vão dar desconto, né, no preço que você vai estar pagando. Então, assim, é muito importante você também saber, né, lutar também pelos seus direitos. Você pagou por uma coisa, então você quer ter aquela coisa. Então, esse tipo de coisa, né, já tinha acontecido comigo, sempre foi resolvido. Nesse caso, foi resolvido, a gente trocou de quarto. De outra vez, o ar-condicionado não funcionava, mudamos de quarto, fomos para um quarto que o ar-condicionado funcionava. De outra vez, tinha uma cama, né, uma bicama. Não, era uma cama extra para o Ed, que não estava boa, não estava montada, então fomos para outro que já estava montado. De outra vez, tinha que montar um sofá-cama, né? Tinha que ajeitar, pedimos para ajeitarem, ajeitaram lá para a gente. Então, assim, sempre conversando com o hotel, com a administração do hotel, sempre, né? Todos os pequenos probleminhas que a gente ia encontrando, assim, no começo da hospedagem, eram sempre resolvidos tranquilamente, né? Muitas vezes, assim, você ganha até cortesia, né? Por alguma coisa que não está funcionando. Sei lá, vai que um exemplo, o secador de cabelo não está funcionando, não é tão bom quanto você queria, aí você reclama, mas eles não têm um outro para dar, né? Tá tudo cheio, não sei o quê.
Então eles dão uma cortesia, sei lá, um café da manhã de graça ou um voucher de alguma coisa. Então isso, né, sempre aconteceu. Questão de vista também, né? Com vista, uma vez a gente foi para o Chipre e o quarto que eu tinha reservado era com vista para o mar. Quando a gente chegou lá, o quarto não era com vista para o mar, era vista do lado, assim, né? O hotel, a varanda estava aqui, a gente via o outro hotel. Se a gente quisesse ver o mar, tinha que ficar assim de lado. Então eu reclamei, porque tinha varandas, né, com vista direto de frente para o mar. Então fui lá, reclamei, mudaram a gente de quarto e tudo. Então, assim, sempre tudo foi resolvido assim na fala, tranquilamente. Nunca tive maiores problemas com isso daí, tá? Isso é importante dizer, por isso que eu, né, gastei um tempinho aqui para falar sobre isso, porque é importante falar isso também, tá certo? Quem às vezes não tem experiência pode não entender as situações, então por isso que é importante sempre falar o histórico de tudo. Pois bem, com todo esse histórico, dessa vez íamos para Milão, só passar o feriado, na verdade não era nem o feriado inteiro, a gente ia passar só 2 noites e depois íamos para Torino encontrar com a minha amiga. Fomos, tem vídeo aqui no canal também da gente em Torino, foi maravilhoso lá em Torino e tal. Porém, quando a gente chegou em Milão de primeira, não foi tão maravilhoso assim, né? Isso vale também como alerta que nas grandes cidades, como Milão, né, uma cidade, enfim, mundialmente conhecida, recebe gente de todo lugar do mundo, tem muitas opções de hospedagem, né? Mas muitas mesmo, né? Assim, das melhores às piores. E como a gente só ia ficar 2 noites em Milão, a gente ia chegar de trem tarde, né, ia ficar um dia inteiro e no dia seguinte a gente ia para pegar o trem para Torino. Então eu queria ficar perto do centro, né? O que é o centro? É aquela catedral, a Duomo de Milão, a Galeria Vittorio Emanuele e tudo mais. Queríamos ficar por ali para, né, só aproveitar aquele espaço e depois íamos para a estação de trem pegar o trem para Torino. Beleza. Então, com essa intenção, né, com esses pré-requisitos em mente, fui procurar, como de costume, nossa hospedagem no Booking.com. E hotel ali perto não tem muito, né? Assim, tem assim, um pouco mais afastado, já ficamos, inclusive, num hotel maravilhoso em 2022, se eu não me engano, ali, mas não era exatamente na praça, né? Naquela praça da catedral, era um pouco mais afastado. E daí, nessa pesquisa, eu encontrei um que era exatamente na praça, com vista para a catedral. E era caro, né? Assim, era só 2 noites, era tipo 600 e poucos euros, né? O que não é barato para 2 noites. Mas, enfim, era uma hospedagem aparentemente 4 estrelas e com uma boa avaliação, né? Com uma nota acima de 8, localização excelente, acima de 9, quase 10 localização. E eu pensei, bom, não é barato, né? Mas, enfim, vamos olhar aqui. Quando eu fui olhar, tinha a vista né, eu queria, com vista para a catedral, achei ótimo, né? Poxa, imagina acordar de frente para a Catedral de Milão, que massa, né? Isso já foi um ponto muito positivo, porque normalmente, né, nas estadias da Itália, que eu tenho experiência, quando você abre a janela, você tá de cara para outros prédios, né? Então, quando eu vi isso, né, eu fiquei maravilhada e tal. Então, disse, que legal, né? Então, temos poucos dias para ficar em Milão, porém, podemos ficar de frente para Duomo, né, de frente para a Catedral. Então, acho que vale a pena, né? Olhei mais algumas fotos, olhei as resenhas, só resenha positiva, né? Ninguém falava nada de ruim, era só elogiando a vista, elogiando a estadia, muito bom e tal. E realmente parecia muito confortável. E a única coisa que eu me lembro era que dizia que o café da manhã era embaixo, no restaurante que tinha embaixo, e não fazia parte diretamente do hotel, né? Então, beleza. Fiz essa reserva e era Normalmente eu coloco a reserva com cancelamento grátis até, né, poucos dias antes da nossa estadia, porque, né, nunca se sabe se a gente vai ficar doente, alguma coisa assim, que tem que cancelar a viagem, tem que cancelar a hospedagem sem perder dinheiro. Então, sempre fiz dessa maneira. E nesse especificamente, eu lembro que tinha reserva grátis, porém eles descontavam o valor, né, no cartão de crédito assim que a gente fizesse a hospedagem, né? E isso, assim, não é muito comum de acontecer no Booking. Tem algumas hospedagens que fazem isso, normalmente em lugares, assim, lugares não tão turísticos, né? Então, já foi também um outro ponto estranho que eu achei.
Mas pensei, não, tudo bem, né? A gente vai de qualquer jeito, pode descontar antes, né? E se acontecer uma coisa que a gente precisar cancelar, teria um reembolso. Mas, né, torcendo para que não ia precisar de nenhum reembolso, que a gente ia mesmo. E beleza, no dia que eu fiz a reserva, né, coloquei o número do cartão de crédito lá, sempre tem que colocar como garantia. E no dia seguinte, de fato, foi descontado do meu cartão de crédito. Beleza, isso passou o tempo. Quando chegamos lá, fomos, né, para Milão de trem, chegamos lá. No caminho, recebi um e-mail, né, uma mensagem pelo Booking falando que quando eu estivesse chegando era para entrar em contato com um número tal que alguém ia abrir a recepção para a gente, né? E como a gente ia chegar tarde, né? Ia chegar depois de 9 da noite, eu pensei, ok, né? Pode ser que a recepção não fique aberta 24 horas, ou feche, né? Depois das 9 ou 10 horas e fique só um segurança para abrir. Também já fiquei em hospedagem assim, e tudo bem, mas nunca precisei, né? Recebi um número para ligar para ninguém. Sempre tinha uma pessoa esperando e tal, então assim, beleza. E nesse caso, me passaram um número, né? Disse que eu tinha que ligar para esse número para dizer quando eu estivesse chegando que alguém ia lá abrir a porta. Tá bom. Daí, nosso trem chegou, era tarde, já mais de 9 da noite, e nós pegamos um táxi na estação de Milão até o endereço do hotel. Quando descemos ali perto ali da catedral e tudo, tinha uma galeria comercial, assim, tinha algumas pessoas conversando assim na calçada, no bar que tinha, e tinha um sujeito muito estranho, assim, com um capuz, um casaco com um capô assim por cima, parado sozinho na esquina da entrada dessa galeria. Então, daí entramos, quando vi, então o hotel fica aqui nessa galeria. Quando eu vi, no número do endereço que eu tinha, não tinha escrito hotel, não tinha nada, só tinha uma porta, né, número 2 lá, se eu não me engano. E era lá. Eu pensei, será que eu tô com o endereço errado, né? Enfim, vou ligar para o número que eu tenho que me deram aqui, né? Para ver se eu tô certo, se eu tô errado. Quando eu ligo, começa a chamar o telefone do cara estranho que tava lá no começo da entrada da galeria, o cara com o capuz, o telefone do cara toca. Aí ele fala alô, e eu escuto ele no telefone e ele ali do lado. Aí sou eu que tenho hospedagem aqui no hotel SCF Collection, não sei o que. Ele, tá, vou abrir para você, desligou. E realmente estava certo o lugar que a gente estava. Ele abriu a porta, pegou nossa mala, um cara meio estranho, já percebi direto, assim, quando ele chegou perto da gente, o hálito de álcool, né, de cerveja forte. E ele era assim, sem preconceito, tá, gente? Mas ele, assim, ele não era de lá, assim, ele falava inglês comigo, mas com bastante sotaque, era, acho assim, de origem asiática, sul-asiática, assim, eu diria Índia ou Sri Lanka, Bangladesh, alguma coisa dessa região. Então, ele abriu a porta pra gente, abriu a porta do elevador velho, não sei, eu olhei assim, deu vontade de perguntar se aquele elevador ainda funcionava, mas enfim. Não tinha uma recepção, assim, nada, sabe? Assim, era direto um prédio com escada do lado e o elevador do outro. O elevador super pequeno, velho, né? Todo cheio de grade, tudo. O Ed ficou assustadíssimo, mas ok, né? Itália é assim mesmo. Pensava eu, né? Ele mandou a gente entrar com a mala, subir para o andar lá, que ele apertou e ele ia subir de escada. E a gente ia se encontrar lá em cima, né? Tô contando nos mínimos detalhes como aconteceu, tá, gente? Chegamos lá em cima, ele abriu a porta pra gente do elevador, saímos e tinha várias portas, assim, um silêncio absurdo. Não tinha mais ninguém, não vimos mais ninguém nos corredores, nem lá embaixo, nem quando chegamos lá no terceiro andar. Acho que era terceiro andar, acho que sim, tenho quase certeza. Ele abriu, pegou a chave, abriu a porta e falou: tá aqui seu quarto. E eu já achei estranho. Aqui é o quarto? Ok, então não é um hotel assim, né? Como um apartamento qualquer, assim, né? E não tinha recepção, era um cara qualquer que abriu lá a porta pra mim. Aí eu tava lá escrito, né, na porta, SCF Collection, não sei o quê.
E eu pensei, bom, então, né, eu realizando na hora, isso aqui não é um hotel, deve ser um tipo Airbnb, né, um apartamento qualquer que o cara faz de hospedagem como hotel. Eu tinha reservado, a impressão que eu tinha tido era que era hotel, mas quando eu estava lá, estava óbvio que não era hotel, né? Aí ele, né, me entregou a chave e tudo e foi mostrando aqui tem água. Ele disse, ah, não, não tem água, tem que buscar, não sei o quê. Meio estranho assim. Quando eu fui abrir a janela, não tinha vista para a catedral. Tinha vista para outro prédio. Eu falei, ué, cadê a vista para a catedral? Ele falou, ah, que pena, esse é o único quarto do nosso hotel, esse é o único quarto aqui que não tem, o único dos nossos quartos que não tem vista para a catedral. Aí eu falei, ué, mas eu reservei com vista para a catedral. Ele falou, não, você não reservou com vista. Eu falei, óbvio que eu reservei. Eu só estou aqui hoje, nesse momento com você, porque eu queria a vista. Que sentido ia fazer eu pagar 600 francos numa hospedagem que não tinha vista para a catedral? Estando bem pertinho da catedral, só sendo muito burro, né? Só sendo muito idiota. Não e ele começou a levantar a voz, falou: Não, você não fez a reserva, e sério, e grosso, o Ed, né, pegou mais forte assim na mala dele, olhou pra mim assim, disse, né, a gente sentindo que não tava muito legal o jeito que ele tava falando com a gente. E eu tava falando assim, gente, do jeito que eu também não levantei a voz, né? Assim, obviamente aqui é a minha palavra, né? Que tá, é a minha versão da história, mas eu falei desse jeito mesmo, assim, eu falei em inglês, né? Tava falando em inglês, eu falei, não, mas é claro que eu reservei com vista, para que eu ia ficar aqui e pagar 600 francos, 600 dólares, 600 euros se não era com vista? Aí ele falou, ah, não, desculpe, aqui não tem vista. E eu falei, não, mas eu tenho que falar com alguém, porque eu tenho certeza, né? Comecei a pegar meu telefone e fui procurar, né? Porque tava lá. Aí ele, não, você reservou com vista interna. Eu falei, como assim vista interna? O que é isso, vista interna? Ele tá aqui, vista interna para outros prédios. Eu falei, não, não é possível, não posso ter sido, eu não posso, né, não ter visto isso. Como assim vista interna? Eu vi a foto, tava lá mostrando com vista para a catedral. Enfim, eu sei que esse cara começou a falar que não, você não reservou, não sei o quê, e chegava perto de mim, ele falava alto e saía, né, um bafo de cerveja muito forte. E aí, quando eu vi que tava um pouco ameaçador ali, a gente tava um pouco desprotegido ali diante daquela situação, eu pensei, tá bom, eu não vou mais discutir com esse cara, porque eu tô aqui com a criança, né, de 11 anos do meu lado, e tá tarde, né? Tá escuro, tá de noite, eu não tô vendo, não ouvi mais ninguém aqui nesse andar. Então não vou discutir com esse cara. Ah, sim, mas antes disso eu disse, mas não tem outro aqui disponível para eu trocar então? Ele falou, não, tá tudo ocupado. E a gente falava alto e não tinha ninguém andando ali, tava tudo, sabe, quieto, calmo, nada, não se ouvia nada. Então comecei a duvidar se era realmente tava os outros quartos tinha alguém e se algum dos outros quartos realmente tinha vista para a catedral, como anunciado. Mas como estava ficando um pouco intimidador existe? Eu estava me sentindo um pouco intimidada naquela situação ali, eu falei, tá bom, então vamos. Aí ele colocou o pé assim na porta para não fechar, porque eu peguei na porta, já queria fechar a porta, né? Peguei na porta, fui, né, fechando assim, ele botou o pé, ele falou, falei, tem alguém ainda que eu possa falar? Aqui tem algum chefe seu, algum gerente, alguém? Ele falou, ah, tem o meu chefe, vou ligar para ele. Aí ele, né, tirou o pé, saiu e começou a falar um idioma que não deu para entender, então acho que era, enfim, algum tamil, alguma coisa aí que eu não consegui entender nada, começou a falar e ele falou, ele quer falar com você, e passou o telefone para mim, eu falei, não, como assim, né? Botei no Viva Voz, peguei assim e falei, olha, eu reservei o quarto com vista para a catedral, não tenho, expliquei tudo. E ele falou, né, esse cara do telefone tinha muito sotaque também. E ele falou, não, você não reservou, você reservou com vista interna, não sei o quê. Eu falei, não, mas eu quero trocar então, porque eu não quero ficar aqui sem vista, né? Eu vim para cá para ficar com vista para a catedral. Ele falou, não, nós não temos mais quartos disponíveis com vista. Eu falei, então eu quero meu dinheiro de volta, né? Não, você não pode estar cobrando a mesma coisa sem vista, a mesma coisa de um quarto com vista, né? Não faz sentido.
E ele falou: "Não, não vou devolver o dinheiro, não sei o quê", e enfim, como estava cada vez mais estranha aquela situação, eu falei: "Tá bom, deixa eu fechar a porta então, não quero mais nada, só quero". E ele botou o pé assim, de novo, né, na porta, e falava assim, com o bafo, ele: "Não, você reservou isso aqui", eu falei: tá bom, eu reservei então deixa eu só fechar essa porta". Aí ele tirou o pé, eu empurrei a porta, fechei, tranquei a porta. Olhei pra cara do Ed assim, o Ed estava apavorado. E eu falei: "Ed, nós não vamos ficar aqui. Nós não vamos ficar aqui". Porque primeiro eu fiquei com medo daquele homem, não era um hotel que a gente tinha reservado. Eu estava com medo daquele homem, ele não era profissional do jeito que ele falou com a gente, ele tinha bafo de cerveja. E, não tinha, um gerente com quem eu podia falar e resolver a questão como eu sempre fiz em todas as outras minhas hospedagens, em todos os outros lugares do mundo. E não fazia sentido eu pagar 600 € por 2 dias de hospedagem, uma hospedagem com vista interna, né, com vista para outro prédio, quando eu tinha reservado com vista, né, para a catedral. Então, assim, a questão da vista para mim ficou, assim, o de menos, né, eu não quero nem saber da vista, eu só quero ficar em segurança, né, eu fiquei com medo de que aquele cara podia ter outra chave dali, eu comecei a ficar com medo que aquilo podia ser, a gente ficasse preso ali, né. Sei lá o que que ia acontecer, aquele cara não estava, foram maneiras profissionais que ele tratou a gente, né, eu nunca tinha sido tratada daquela maneira em nenhuma hospedagem que eu já tinha ficado na vida, e o Ed estava morrendo de medo, e eu comecei a olhar assim, né, me senti aterrorizada, né, comecei a ver se não tinha câmera, se a gente não estava numa cilada, aquilo ali era uma cilada, né, aquele lugar era um scam, né, eu falei para o Ed: "Não tem outro jeito para traduzir, assim, em inglês a palavra scam, né, uma cilada, é um arranjo não legal, era aquilo ali". E eu disse: "Ed, a gente não vai ficar aqui", eu olhei no relógio, era 11 da noite. Eu falei: "Ed, vamos procurar outro lugar", né, e já estava pago aquele lugar que a gente estava. Procurei a hospedagem que a gente ficou em 2022, que era um pouco mais distante, liguei para lá, perguntei se eles tinham hospedagem, vaga, não tinham vaga. Era um feriado, tá, gente, então tinha gente em tudo quanto era lugar. Comecei a procurar no próprio Booking mesmo, né, hospedagens, cheguei a ligar para 2 lá do quarto mesmo, com mochila ainda, bolsa nas costas, sem abrir mala, sem nada, assim, pronta para sair. E não tinha hospedagem, né, desses 2 lugares, até que apareceu um, que era o Hotel Genius, que ficava, né, relativamente ali perto dali, do centro, não perto, não muito perto da catedral, mas era, assim, menos de 1 quilômetro, dali. E, e eles tinham hospedagem e era 600 € também, né, que custava. E eu disse: "A gente vai, né, a gente vai. Eu não vou dormir aqui, porque eu não tô me sentindo segura aqui, não posso, né, expor meu filho a uma situação dessa que eu não tô me sentindo segura. Vou sair daqui", né, olhei no olho mágico, não vi mais ninguém, não vi mais o cara, não ouvi mais nada, né. Então eu falei: "Ed, é o seguinte", né, eu expliquei: "A gente vai sair daqui, vamos eu e você, a gente vai descer, vou descer, não vou descer nem de elevador, vou segurando a mala na escada, a gente vai sair, vou olhando no Google Maps, e a gente não vai nem de carro, a gente vai andando até lá, tá bom? Tá bom". E eu com a chave do lugar, né, saímos, fechei e fiquei com a chave, né, porque, enfim, ainda ia ter que resolver o que que eu ia fazer com aquilo ali. E fomos andando até outra hospedagem. Chegamos lá, era um hotel mesmo, né, tinha recepção, tudo. Pegamos a chave, entramos, era um hotel, acho que 3 ou 4 estrelas, bem simples mesmo, mas bem ajeitadinho, sabe. E foi quando eu fiz os stories, né, no Instagram, que eu estava tão afobada ainda, mas ao mesmo tempo aliviada de ter saído daquele lugar. Falei um pouco, desabafei um pouco no Instagram e fui dormir. No dia seguinte, né, fomos para o café da manhã, um café da manhã ótimo lá no Hotel Genius que a gente ficou, Genius Downtown, e fomos passear por Milão, né, mas ao mesmo tempo pensando: "O que que eu vou fazer agora, né, eu tenho que resolver, porque eu tô pagando agora 2 hospedagens, já tinha pago a outra, estava com a chave do outro, né". Até coloquei no Instagram perguntando: "Vocês acham que eu deveria voltar lá para devolver a chave?". Muita gente dizendo que eu não deveria voltar lá para deixar a chave, que poderia ser perigoso, que ele podia estar esperando a gente, não sei o quê. Mas enfim, era de dia já, estava um calor danado, e eu pensei: "Bom, como a gente vai ter que passar lá pela Duomo, né, de novo,
É área turística, né? A gente ia passar por lá de todo jeito, então vamos passar por lá e ver como é que vai estar a movimentação. Se estiver muito movimentado, eu deixo a chave, se não, não, né? Beleza, chegamos lá, gente, tinha um monte de restaurante, de mesa, de coisa embaixo. Era um centro comercial aquilo ali. Não tinha nada escrito de hotel, só tinha lá SCF Collection, né? SCF Collection, o que que é isso, né? Pra mim era um hotel, não era hotel. Era um quarto qualquer, um andar com várias portas e essa porta tinha lá esse quarto. Então, entrei lá, coloquei a chave, fechei a porta, saí, não quis nem saber, né? Mandei mensagens pelo sistema do Booking mesmo, nessa tarde, depois a gente, né, passou um pouco em Milão, depois voltamos pro hotel também, porque estava muito quente, a gente estava cansado e tudo, então ficamos um pouco no hotel no final da tarde e comecei, né, a mandar e-mail dizendo que eu queria meu dinheiro de volta, que a hospedagem não era o que eu esperava, não era o que eu reservei e que eu queria meu dinheiro de volta. E aí, o cara falou que não, que eu tinha reservado realmente aquele tipo de quarto que eles não iam devolver. E eu disse que eu já estava em outro hotel, não sei o que, eles que não queria saber, que ele não ia devolver. E eu liguei pro sistema pro helpdesk, né, pro helpline lá do Booking.com, passei 1 hora esperando, falei, expliquei tudinho, falei que o cara tinha bafo de cerveja, que ele me tratou mal, que nunca tinha sido tão maltratado, não tinha sido nada profissional o jeito que ele tinha falado com a gente, que o quarto não era o que a gente tinha reservado, que tava tudo muito estranho, não sei o que. Eles só ouviram e falaram: "Ah, sinto muito pela sua experiência, não tem nada que eu possa fazer." 1 hora no telefone pra nada ser resolvido. E aí eu começou a me dar um desespero, né? Assim, eu não tô conseguindo resolver. E, e aí o cara da hospedagem mandou um e-mail no sistema do Booking dizendo que eu não tinha feito check-in, se era realmente isso. Eu falei, ok, vou marcar que não fiz check-in, assim eles vão me devolver o dinheiro. Coloquei que não, e isso foi um erro, na verdade, porque quando eu fiz isso, eu perdi todo o contato e o histórico de conversa que eu tinha tido no chat do Booking com a reserva, né? Eu acho que deve ser um bug deles, ou é um sistema que não beneficia em nada os usuários, né? Mas que beneficia as propriedades, né? Porque eu perdi totalmente as provas que eu tinha, não tinha tirado print do chat que eu tinha tido, né, falando da falta de profissionalismo do cara que recebeu a gente, de que o quarto não era o que a gente tinha reservado, não sei o quê, e que de acordo com, né, as regras daquela hospedagem, eu não tinha feito o cancelamento antes do tempo, eu tinha dado um no-show na minha hospedagem, né, na minha estadia, e que já tinha sido pago e eles não iam devolver o dinheiro. Gente, eu comecei então a falar no Instagram, né? Comecei a marcar o Booking nisso e eles, por sorte, me responderam, né? Foi aí que as coisas começaram a se resolver. Então, né, acabou a viagem de Milão, fomos para Torino, né? Lá em Torino eu ainda estava conversando com eles. Voltamos aqui para a Suíça e tudo, e a conversa continuou. Então, o que que aconteceu, né? O Booking pelo Instagram, tá, gente? Se eu mandei e-mail, conversei com o SAC lá, o Serviço de Atendimento ao Consumidor, liguei, falei no Helpline lá, mais de 1 hora falando, mandei e-mail, mandei tudo lá pelo sistema do Booking, nada, nenhuma resposta, nada. A única coisa que eu tive resposta foi no Instagram, tá? Eu marquei eles no Instagram, eles ouviram o que eu tinha para falar, disseram que ia analisar o meu caso e que iam me retornar. E pronto, foi isso. Isso passou várias semanas. Vira e mexe, eu mandava uma mensagem, né, para eles no Instagram mesmo, falava, e aí, né, em que pé que tá meu caso? Como é que vai ser resolvido? E eles diziam que estava em análise, até que um belo dia, eles disseram que tinha analisado o meu caso e que o reverendo era o seguinte, né, que apesar de eu ter feito a reserva da hospedagem em Milão, achando que tinha vista para a catedral, porque uma das fotos tinha vista para a catedral, na descrição interna lá do quarto, aquela que, né, poucas pessoas leem, tem dizendo que era quarto com vista interna. Só isso. Não tinha dizendo que não tinha vista para a catedral nem nada. Então, se você só olhar as fotos e tem lá uma foto com vista para a catedral, não importa nada disso, ou seja, né, a hospedagem, o estabelecimento pode mentir, né, no caso. Porque o que vale, nesse caso, seria a descrição que tem lá escrito vista interna.
e que, apesar de eu ter feito essa reserva achando que tinha vista para a catedral, porque tinha uma das fotos que tinha, a descrição era o que valia, por isso que eles pedem sempre os usuários a ler inteiramente a descrição dos quartos e que por isso tinha sido um grande mal-entendido, mas que por eu ser uma cliente, né, uma usuária do Booking desde 2009 e que nunca tinha tido grandes problemas, eles iam conceder e acatar a minha reclamação e iam pagar 50% da hospedagem que eu já tinha pago, e eles iam me ressarcir 50% disso, como forma de apreciar o tipo de cliente que eu tinha sido até então e como, né, pedido de desculpa, mas que eu também tinha, como se assim, falando como se eu tivesse também culpa no cartório, porque eu também não li a descrição toda, mas que eles iam pagar os 50% e que essa era a proposta final deles e que eu podia aceitar ou não, e que era isso mesmo. Então, gente, não é nem o que pensar, né? Assim, eles não iam me devolver 100% do dinheiro. Então, eu respondi dizendo que eu aceitava. Eles colocaram no meu wallet, né, no Booking, e eu pude passar do wallet para o meu cartão de crédito. Então, entrou como crédito, né, do meu cartão de crédito, e eles pagaram 50%. E eu, assim, a conclusão que eu tiro disso né, acho que depois da pandemia, principalmente, aumentou muito, assim, né, os estabelecimentos, as viagens e tudo, e consequentemente, os estabelecimentos, né, oferecidos. Como a demanda está muito grande de viagens, os estabelecimentos aumentaram, assim, muito, né, a quantidade aumentou muito e a qualidade diminuiu, tá, gente? E com isso, plataformas como o Booking, como outras também, mas, enfim, a minha experiência foi com o Booking, eles não dão conta, né, de provar, né, assim, de checar todas, né, tudo se tá ok ou não. Porque eu acho que era, assim, responsabilidade do Booking, um estabelecimento que tá oferecendo um quarto que tem a foto, mas na descrição não condiz com a foto. Então, o que que o usuário vai ver primeiramente? A foto, né, gente? Então, se a foto tá lá e se o preço da hospedagem tá igual com os outros, que tem a foto e a descrição, depois eu fui ver, o preço é o mesmo, qual sentido faz disso, né? Por que que eu, como usuária, né, como usuária do Booking.com, como turista, né, como viajante, como é que eu vou escolher um quarto que não tem vista para a catedral e vou pagar a mesma coisa num quarto que não tem vista para a catedral? Que sentido faz isso, gente? Então, assim, eu acho que o Booking sim teve culpa também nesse sentido. Eles devem ter várias outras hospedagens aí também que tem fotos erradas, descrições erradas, assim. E a política, como essa questão de quando dá no-show a gente perder todo o histórico de conversação, isso só beneficia o próprio estabelecimento, não me ajuda em nada isso, depois eu não podia provar. As conversas que eu tinha tido, né, a falta de profissionalismo que os caras tiveram conversando comigo, o tipo de tratamento que eu tive quando eu cheguei lá sozinha com uma criança, enfim, horrível. E depois, quando eu fui lá realmente olhar com calma, eu vi que não se tratava de um hotel, porque quando tem hotel, né, você vê lá as estrelas, se é 3 estrelas, tem estrelas, se tem 4 estrelas, tem 4 estrelas. E nesse caso não tinha, né? Era só um negócio parecido com uma estrela para confundir realmente o usuário. E não era uma estrela, ou seja, aquilo não é um hotel. É tipo uma hospedagem aí qualquer, um quarto, tipo um Airbnb mesmo. E que eles fazem como se fossem hotéis. Porém, se você for olhar lá depois, resenhas como no TripAdvisor, né, outras resenhas do Google e tudo, você vê que realmente é um scam. Tem várias resenhas negativas, né, de que a qualidade do quarto não é boa, de que o tratamento é ruim, de que a vista realmente, outras pessoas já foram enganadas com essa questão da vista. Então, assim, eu acho que, né, nessa leva de, né, a demanda ser muito grande, por isso, né, a quantidade de oferta crescer também, tentar suprir essa demanda, mas com isso cair muito a qualidade, o Booking não dá conta, né, de checar realmente se a hospedagem é de qualidade. Então, caí no golpe, minha gente, para mim foi um golpe, caí no golpe e consegui, né, ser ressarcida de só de 50% do valor que eu tinha pago nesse golpe, nessa hospedagem, nessa cilada, né? Isso aí foi uma cilada. E
E para mim valeu como lição aprendida, né? De que eu realmente preciso parar melhor e ler, né? Isso é lição aprendida para mim. Nem filtrar lá como você coloca, quando você coloca hotéis, às vezes mesmo você filtrando como hotéis, aparecem hospedagens que não são hotéis, né? Que são realmente só quartos e, enfim, administrados privadamente enfim, por pessoas que não são realmente hotéis. Então é bom realmente, gente, tomar cuidado, sabe? Assim, você como eu tem algumas restrições, assim, prefere se hospedar em hotéis, presta atenção, assim. Eu tenho dado preferência só a hotéis, assim, de rede internacional, sabe? Que não tem erro realmente. E lê bem as resenhas, não só no Booking, como em outros sites também, porque as resenhas do Booking dessa hospedagem só tava aparecendo assim as resenhas positivas. Eu não sei se eles apagam as negativas ou se as negativas, né? Agora eu mesma não posso nem fazer uma resenha da minha experiência porque eu não fiquei hospedada lá. Ele colocou no show, então eu não tenho, como eu não fiquei hospedada lá, eu não posso fazer a minha opinião, né? Eu não posso falar que realmente é um golpe, aquilo ali é uma cilada. Então, a minha má experiência não vai ser vista pelas pessoas do Booking que vão estar lá procurando hospedagem, avaliando hospedagem nesse estabelecimento. Então, talvez seja isso também que filtre, né, as experiências negativas. Então, assim, não dá para confiar 100%, tá, gente? Então, assim, na próxima viagem que a gente vai fazer, eu já fiz reserva no Booking, continuo usando o Booking porque gosto do sistema do Booking, apesar de tantas falhas, né? Vou continuar usando, porém eu sei que eu tenho que, né, ficar eu em alerta e sei que tem, né, muita porcaria lá. Tem muita porcaria sendo anunciada, muita hospedagem de má qualidade, assim, que não é realmente, não condiz realmente com a descrição, com as fotos. Deve ter muita porcaria lá. Mas, gente, eu não vou consertar o mundo, eu não vou, infelizmente, tirar essa hospedagem do ar, mesmo com a minha má experiência. Eles continuam ganhando dinheiro com isso. Pelo menos, né, eu fui ressarcida de 50% do que eu paguei, né? Não foi uma perda total. Fora o estresse, né, gente? Não tem indenização para isso aí. Então, o que a gente, como usuário, né? Eu, infelizmente, sou só uma usuária. Graças à minha conta do Instagram, eu consegui visibilidade para eles, né? Responderem o meu caso, porque com certeza várias outras pessoas que não têm uma conta no Instagram, não conseguem esse canal de comunicação, têm má experiência, perdem dinheiro aí, ficam, né, com as férias frustradas, com más experiências, más vivências, más lembranças do momento que era para ser diversão, alegria, né, um momento de relaxamento e tudo mais. Felizmente, né, eu consegui ser pelo menos um pouco ressarcida do meu estresse, do pagamento, da perda financeira que eu tive. E o que eu posso fazer, gente, é abrir os olhos de vocês, contar aqui a minha experiência. Tenho certeza, né, que outras pessoas também que me assistem aqui têm as suas experiências para contar também com hospedagens. Já ouvi muitas, né, lá no Instagram. Recebi muitas mensagens de pessoas também que tiveram experiências parecidas ou piores até que a minha e que não aconteceu nada, tentaram entrar em contato com o Booking, também não aconteceu nada. Então, pelo menos o pouco de voz que eu tenho aqui, né, nesse canal do YouTube, Ela é Americana, e lá no Instagram, @elaeamericana_liana, eu vou usar, sabe? Eu vou usar para o bem, para falar, para abrir os olhos das pessoas e não confiar 100% assim, de olho fechado nas plataformas, porque elas não são 100% confiáveis, tá certo, gente? Mesmo sendo lá tudo automatizado, bonitinho, as resenhas lá, não dá para confiar 100%. Pesquise, perca um pouco mais de tempo lá na hospedagem, lendo as resenhas, resenhas não só no Booking, mas em outros lugares, tá certo? Porque tem ciladas, né? Assim, tem casca de banana, e se você cair, a perda financeira pode ser grande e o estresse também. Então, não recomendo para ninguém, tá certo, minha gente? Então, é isso, gente. A má experiência que eu tive com o Booking.com. E, enfim, né? Passou, foi um estresse grande, me estressei demais, demais, meu Deus. Um momento que era, né, para ser de alegria, né, de relaxamento. A gente trabalha tanto, tão difícil conseguir nosso dinheiro pra gente chegar lá e ver pessoas se aproveitando, assim, da nossa boa vontade, né, do nosso momento, assim, de descontração, que era para ser um momento feliz. Mas, enfim, foi isso, tá certo? Muito obrigada por acompanharem mais esse vídeo e mais esse desabafo aqui, né, de uma vivência. Espero que isso, né, não se repita mais comigo nem com ninguém. Espero que sirva de alerta. Abra os olhos de vocês, tá certo? Não confie 100% nem no Booking, nem em nenhuma plataforma, tá certo? Para vocês não terem que passar pelo estresse depois, além da perda financeira, o estresse e a má lembrança que fica, né? Eu pelo menos não quero voltar em Milão nem tão cedo.
Mas então é isso, gente, tá certo? Muito obrigada por assistirem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!